e agradecer, obviamente, o amável convite para estar aqui e confesso que, quando me foi pedido para falar de rastreio de cancro do pulmão, eu pensei, e agora? Porque faz um ano que eu falei exatamente deste tema. E inicialmente o que me ocorreu foi, não tenho nada a acrescentar relativamente àquilo que disse no ano passado, mas, em boa verdade, depois de fazer o alinhamento das ideias para esta apresentação, percebi que o que me falta é tempo para falar daquilo que aconteceu este ano. E também e porque o tempo está assim um bocadinho atrasado, eu vou começar então a percorrer estas ideias que eu alinhavei. Quando, exatamente, retomando há um ano atrás e às apresentações que eu fiz, na maior parte delas, eu terminei com este slide, que era um slide em que a União Europeia tinha, em 2022, feito uma recomendação para não só melhorar a qualidade e a abrangência dos rastreios já implementados, mas também introduzir novos rastreios, entre os quais para o cancro do pulmão. E assim fechava e todos nós ficávamos a pensar, bem, mas então, e em Portugal? Quando é que isto vai acontecer? Como é que isto vai acontecer? Será que um dia isto vai acontecer? E o slide seguinte era este. Também, associadamente, muitas vezes mostrávamos o mapa da Europa com alguns programas piloto, com alguns programas nacionais, e aqui destaco que, neste momento, programas de âmbito nacional implementados existem em 2 países, na Croácia e na Polónia. Portanto, a nossa situação não é assim tão diferente dos demais países. Há, sim, projetos pilotos em curso numa variedade de países, particularmente no Reino Unido, mas também na França, inclusivamente em Espanha, mas de âmbito nacional ainda não. O que é que mudou do ano passado para este ano? Este é um aspecto extremamente importante, é que no Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, que foi publicado em despacho da República em dezembro de 2023, as recomendações da União Europeia já foram tidas em consideração e, portanto, já foi proposto neste Programa Nacional para as Doenças Oncológicas o alargamento dos rastreios para o cancro do pulmão, também da próstata e também do estômago. E voltamos aqui em breve. Assim, e recordando, e o professor Jorge disse, é difícil falar de cura em cancro do pulmão, mas se calhar, em alguns casos, a cura existe mesmo, como já vamos ver a seguir. Mas uma premissa que é sempre e ainda continua e será sempre verdadeira é que diagnosticar num estádio mais precoce reduz a mortalidade. E isto todos nós sabemos, está associado à melhor sobrevivência quando os tumores são estadiados em fases precoces, e o tratamento que oferecemos é um tratamento com potencial curativo, como a cirurgia, e por essa razão não se pode falar de rastreio sem termos a cirurgia torácica presente e envolvida. E aqui que eu ouso desafiar um pouco. O rastreio começou já no século passado. Esta foi uma das primeiras iniciativas, não foi randomizada, foi um estudo americano, e este estudo já tem mais de 20 anos de seguimento. E aqui podemos ver que, e era algo que se questionava no início, é se este benefício de mortalidade se ia perpetuar e permanecer ao longo do tempo. E o que nós vemos aqui em cima é que nós tínhamos uma sobrevivência para todos os cancros que foram detectados em rastreio e tratados com cirurgia de 81%. Este platô atingiu-se aos 10 anos e persistiu até aos 20 anos de seguimento. Portanto, penso que se calhar nestes doentes nós podemos dizer estão curados. Mas se olharmos ainda com detalhe para a linha vermelha, o que é que nós vemos aqui? Se os detectarmos no estádio T1A, N0, M0, que são aqueles mais pequeninos, com menos de 1 centímetro, nós podemos ter uma taxa de sobrevivência que se prolonga até aos 20 anos de 95%. Mais uma vez aqui, eu quase que ouso dizer que estes doentes estão curados. E, portanto, eu acho que isto é a nossa premissa e isto é uma verdade que devemos perseguir. Isto acontece porque, com o rastreio, o que é que permite-nos uma migração de estádio de gravidade da doença, portanto, reduz-se o número de doentes detectados em estádio 4, como podemos ver nesta coluna, portanto, a cinzento claro, os que são rastreados, a cinzento escuro, os que não são rastreados, e aumentamos significativamente a proporção de doentes
detectados com doença em estádio 1. E isto com base no compilado dos resultados de todos os estudos de rastreio efetuados até à data. Do mesmo modo, também já temos revisões alargadas, meta-análises publicadas pela Cochrane, que confirmam este impacto na redução da mortalidade, que é transversal a todos os estudos, já inclui mais de 90 mil participantes, portanto, não são poucos, e concluem também que a vantagem é para todos os subgrupos, é para todas as zonas geográficas, para todos os tipos, quer masculino, quer masculino, independentemente do algoritmo que usamos para avaliar os nódulos. Parece ainda haver uma tendência para um maior benefício no sexo feminino. Portanto, isto será também um subgrupo que merecerá uma atenção particular no futuro. Isto é evidência. E a evidência, e isto relativamente ao rastreio, eu trago aqui este artigo que é particularmente interessante, que esta implementação dos rastreios é um trabalho, é um caminho a percorrer. E quando nós pensamos, e nós não temos o rastreio em Portugal, eu acho que nós estamos no caminho. E o caminho, neste momento, é este, de modo geral. Nós precisamos ter recursos, precisamos ter o envolvimento de vários stakeholders, de conhecimentos epidemiológicos que já foram aqueles que eu demonstrei e de intervenções políticas que se traduzem em programas de implementação. E aqui um aspecto importante, e daí reforço também, apesar de estarmos poucos na sala, é exatamente neste tipo de encontros em que, para além do pensamento livre, estão inúmeros intervenientes. Este é um trabalho para vários parceiros, desde políticos, desde associações doentes, como aqui tiveram presentes, desde sociedades profissionais, e é nesse sentido que eu acho que nós estamos a cumprir o nosso trabalho, e também a intervenção e o público em geral como parceiros. E depois, obviamente, recursos financeiros, também falaremos um pouco a seguir, e intervenção direta dos responsáveis políticos. Mas estamos no caminho. Penso que estamos a apanhar o comboio, esperemos que seja um TGV e que o TGV até possa ser o TGV do Japão, para chegarmos lá mais depressa. O professor António já falou deste documento. Este documento, penso que é um documento de trabalho, essencialmente. São apenas recomendações que foram elencadas por um grupo de pessoas que estão envolvidas no diagnóstico e tratamento do cancro do pulmão, como o professor António referiu. E devo dizer que isto foi uma iniciativa que partiu da Sociedade Portuguesa de Pneumologia na figura do professor António e também inicialmente da Sociedade Portuguesa de Radiologia, na altura cujo presidente era o Dr. António Madureira. Portanto, isto foi um projeto que foi desenvolvido. Para a elaboração deste trabalho, o grupo de trabalho foi constituído por radiologistas, pneumologistas, medicina geral e familiar, saúde pública, pneumologia oncológica, cirurgia torácica e também a comissão de tabagismo. O que é que nós discutimos neste documento? Para além de uma revisão sistemática, analisamos também o contexto epidemiológico português, que aqui também já foi revisto e eu não vou referir relativamente à epidemiologia de cancro do pulmão, mas destaco apenas que é a principal causa de morte não só de cancro, mas também de doenças respiratórias. E assim propusemos-nos a elaborar um consenso que depois foi submetido à apreciação de um conjunto de sociedades científicas, fundações e inclusivamente associações de doentes que de algum modo validaram e subscreveram. E portanto estamos então nesta fase de divulgação à comunidade científica e à sociedade. O que é que nós tivemos que fazer? Foi tomar algumas decisões, com algumas delas mais duvidosas, mais incertas, mas penso que servirão depois de ferramenta de trabalho futuro. A primeira pergunta que tivemos que responder e a decisão a tomar é a quem dirigir o rastreio e até quando. Depois, que método, aqui é mais fácil de responder, usar para o rastreio, como diagnosticar, orientar e tratar os casos que são encontrados, não só positivos para cancro do pulmão, mas para um conjunto de outras situações que também vão merecer orientação subsequente, e como fazê-lo ao longo do tempo.
se anualmente, bianualmente e até quando. Depois, um aspecto que não foi contemplado propriamente neste documento, porque, como eu digo, isto é um documento científico, é a que custo e se nós temos capacidade de o fazer em termos de custo e efetividade. Começando pela primeira pergunta, nós definimos que a população-alvo a rastrear idealmente deveria ter a idade entre os 50 e os 75 anos, serem fumadores ativos ou ex-fumadores há menos de 15 anos e com uma carga tabágica maior ou igual a 20 unidades maço ano. Como? TAC de baixa dose, com os critérios que estão aqui definidos e descritos, também estão descritos no documento, e todos os requisitos e os standards para a realização da técnica de aquisição de imagens, de interpretação de imagens, também estão no documento como anexo. E tomamos outra decisão também, que a avaliação dos nódulos seria através da classificação Langerhans, uma vez que atualmente é uma ferramenta que quem interpreta, que são os radiologistas, está bastante familiarizado, gosta e tem em consideração não só o diâmetro, mas também o volume dos nódulos. E aqui está, portanto, temos aqui a classificação dos negativos, portanto, 0, 1 e 2 e S, que são outros achados, e dos rastreios positivos, do 3 ao 4, e dentro dos 4 as categorias, as subdivisões, portanto, não vou detalhar isto. E depois, o passo seguinte, nas nossas decisões, é o que fazer e como investigar estes casos. E aqui temos também, com base na Langerhans, um protocolo de atuação e do qual eu vou destacar este quadrado apenas. Equipa multidisciplinar. Não se pode fazer rastreio de cancro do pulmão sem termos uma equipa formada e especializada nisto, com os parceiros certos. E é desta equipa que, a seguir, é absolutamente também indispensável termos uma via verde de diagnóstico e estadiamento, que eu não vou falar, porque a doutora Lourdes vai falar a seguir, mas sem isto não pode haver rastreio. Última questão. Com que frequência e até quando fazer o rastreio? Outra decisão a tomar, também esta talvez a mais controversa e a que levou a maior divergência de opiniões, mas devo dizer que nós assumimos que o compromisso de um ano entre as rondas de rastreio seria o proposto por uma sociedade científica, uma vez que toda a evidência que existe neste momento, com ensaios randomizados, é com este intervalo. Mas poderá não ser aquilo que na prática seja possível, já vou dizer porquê. Neste momento o que sabemos de ensaios que compararam um ano com 2 anos, apenas este ensaio e sem poder estatístico, parece não haver diferença entre 1 ano e 2 anos. No Nelson, que é o estudo europeu, também analisaram esta questão. Sabemos objetivamente que mais de 2 anos e meio é prejudicial, porque aumenta o número de cancros de intervalo detectados. Entre 1 ano e 2 anos também não haverá grande diferença, mas há informações agora que, eventualmente, o intervalo de 10 anos terá uma razão custo-efetividade mais favorável. No entanto, como eu digo, do ponto de vista de científico e de dados e robustez de informação, o que está demonstrado é com rondas anuais. Portanto, eu penso que no futuro, voltamos outra vez ao nosso amigo, a inteligência artificial, será por aqui, este intervalo deverá ser ajustado ao risco individual e aos achados e, obviamente, isto será também um caminho futuro. E, por fim, e é algo que eu penso neste momento, não é possível fugir à pergunta, é quanto? E os programas são custo-eficazes? Esta pergunta já está também mais ou menos respondida. Portanto, há revisões sistemáticas sobre este assunto, custo-efetividade do rastreio com TAC de baixa dose, de ensaios que analisaram isso nos programas já existentes, nomeadamente no Nelson, mas a maior parte dos trabalhos são com modelação computacional. Todos eles nos dizem, ou a maioria nos diz, que os programas de rastreio demonstram custo-efetividade. Eventualmente, o rastreio bienal, com rondas de 2 em 2 anos, poderá ter um rácio mais favorável, contudo, ainda isso não está absolutamente provado, e que, outro aspecto importante, que uma intervenção de cessação tabágica aumenta e favorece esta relação custo-efetividade.
Passando então para alguns sistemas de modelação, e mais uma vez aqui eu acho que isto é importante, sobretudo para os decisores políticos, perceber em que ponto estamos, e eu peço desculpa pelo tamanho deste gráfico, mas eu vou explicar muito sumariamente. Nós aqui temos os anos de vida ganhos, aqui em baixo temos as mortes perdidas e aqui, portanto, no eixo do X, temos o custo incremental com o rastreio. Depois, nos quadradinhos que não se vêem, temos diferentes cenários para o rastreio, com uma diferente idade de início, uma diferente idade de fim. E depois as diferenças, temos os triângulos e as bolinhas, uma é para rastreios anuais e outras para rastreios bianuais. Isto só para explicar uma coisa, que foi definido aqui, segundo este trabalho, que para os homens o rastreio ideal é este que está aqui, entre os 50 e os 80, feito de forma anual. Obviamente que, se no nosso contexto não tivermos capacidade para termos este programa de rastreio, que é considerado o ideal, caberá então aos nossos decisores optar por um programa em que se mantém a efetividade, quer em anos de vida ganhos, quer em mortes evitáveis, mas a um custo mais baixo. E aí vai nos dar um cenário de rastreio diferente. Portanto, isto é um exercício que terá que ser feito. Por fim, continuamos com os nossos contributos e, mais uma vez, acho que estamos muito bem encaminhados. A Alliance, que é uma associação de várias instituições científicas, sociais, de doentes, que envolve também a indústria farmacêutica, permitiu e colaborou neste trabalho de custo-efetividade no contexto português. Isto foi publicado esta semana, portanto, está mais que é super recente. Esta análise foi feita com base no estudo Nelson, com o desenho do estudo Nelson, e a análise de custo-efetividade foi a mesma que foi utilizada no Reino Unido. Mas só para concluir, o que é que desta avaliação, que tem aqui não só o custo que poderá ser para cada indivíduo rastreado, mas deste trabalho conclui-se que, no contexto português, um programa de rastreio tem uma relação custo-efetividade abaixo daquilo que está estipulado pagar de acordo com os ICER, para ganhos de anos de vida com qualidade, portanto, abaixo do que é o produto interno bruto por ano por indivíduo. Ou seja, agora, acho que percorrido algum do caminho inicial, temos então que pôr em prática, sabendo que o rastreio é uma via, não é um teste diagnóstico, não é fazer um TAC de baixa dose. Portanto, temos todos estes passos que têm que ser construídos. A cessação tabágica tem que estar presente em todos eles e depois é preciso uma centralização, um centro operacional, um comitê científico e um comitê tecnológico que incorpore as novas tecnologias, investigação e inteligência artificial. De que forma? Ou em programas pilotos, ou em programas ocasionais, como há em algumas instituições privadas atualmente, com o objetivo que seja de âmbito populacional. Nunca esquecendo aquilo que foi falado hoje e que é, no fundo, o tema deste encontro, que é a ética, a equidade e a acessibilidade. Não nos esquecermos que rastreio tem que ser com um processo de decisão partilhado com o doente. Não se pode mandar uma carta a perguntar ao senhor quer participar no rastreio de cancro do pulmão. Não. Tem que haver uma intervenção de um profissional de saúde onde exponha os riscos, os benefícios e o que é o cancro do pulmão e as consequências desta doença. Depois, acessibilidade e equidade. Não esquecer também os doentes com incapacidades e os doentes com menos recursos. E depois todo um programa de monitorização, de avaliação dos resultados, de treino e, obviamente, de investigação. Assim, e com mensagens finais, eu acho que, apesar de tudo, e se formos olhar para as questões operacionais que estão na norma do Programa Nacional Oncológico, vemos que não nos estamos a portar mal. Temos normas redigidas que poderão ser adotadas pelo Rastreio Oncológico Nacional, pelos programas da DGS. Temos também já informação relativamente à custo-efetividade, inclusivamente no contexto português. Temos o envolvimento, e já vamos ver assim estes dois aspectos assim de forma seguida, devemos desenhar projetos piloto e, se possível, integrar-nos noutros projetos europeus e também incentivar a investigação. E aqui, relativamente a estes dois pontos, eu posso dizer que, mais uma vez, a sociedade civil também tem estado envolvida.
Mais um trabalho português, levado a cabo e promovido pela Pulmonal, uma associação de doentes com cancro do pulmão, que também elaborou um documento onde não só promove a importância do cancro do pulmão, mas também nos ajuda nesta questão de operacionalização. E, por fim, a outra recomendação do Plano Nacional é a integração em projetos europeus. Nós tivemos uma oportunidade que não foi atingida, que foi entrar para o projeto SOLAS, que é um projeto europeu com financiamento europeu para a implementação do rastreio de cancro do pulmão, que vai terminar em 2026, mas há atualmente, que iniciou este ano, um projeto europeu para a implementação de novos programas de cancro do pulmão e para a melhoria dos já existentes, onde nós tivemos a oportunidade de estar presentes, quer com a representação do Ministério de Saúde, quer com a representação do IPO e dos hospitais Santa Maria e São João. Portanto, este é o sumário dos objetivos deste projeto, que eu não vou aqui discriminar, mas, no fundo, um deles também vai ser fazer a ligação ao projeto SOLAS, onde nós não tivemos, infelizmente, a oportunidade de estar envolvidos. E, por fim, não se pode também falar de rastreio sem falar em investigação. E, portanto, aqui temos, por exemplo, o professor Jorge, que é um incentivador disto e também já com dados muito importantes nesta área, nomeadamente métodos não invasivos, como o ar volátil, as biópsias líquidas, que poderão ajudar a aumentar a sensibilidade dos nossos programas de rastreio. E, por fim, estas são as minhas conclusões. Eu tenho muitas incertezas ainda relativamente a como se deve fazer, mas tenho uma certeza, é que a eficácia está comprovada e o nosso papel é contribuir para a sua implementação e para responder e clarificar as incertezas que ainda existem, nomeadamente como efetivar e maximizar a sua eficácia do programa, relação custo-eficácia ideal e, sobretudo, trabalhar para minimizar os danos potenciais para o participante. E termino então agradecendo e, mais uma vez, vejam aqui o comboio, acho que estamos no comboio certo, aqui é o metro e vamos lá chegar certamente. Muito obrigada. Bom dia, cumprimentar a mesa, a professora Gabriela e o professor Jorge, é um gosto estar aqui e agradecer na pessoa do professor José Alves o amável convite para participar neste 15º Congresso da Fundação. Obviamente que falar, e falou-se já aqui muito hoje, de cancro do pulmão, o cancro do pulmão como o top dos 5 cancros mais frequentes, quer no homem, quer na mulher, e eu não vou aqui perder muito tempo com a falar, porque já muito se falou sobre incidência e mortalidade. Mas há uma coisa que eu tenho que realçar, que é o cancro do pulmão é a maior causa de morte. Portanto, e tal e qual como o professor António Moraes disse, já ultrapassou a pneumonia, portanto, em termos de patologia respiratória. Portanto, há algo a fazer. Já falamos aqui também de rastreio, e é isso que vamos falar. E percebemos que o cancro do pulmão é o tumor responsável pela maior taxa de mortalidade a nível mundial e também em Portugal. Portanto, ele já ultrapassou a mortalidade em termos de cancro do cólon. Portanto, não é o primeiro em termos de incidência, mas é o primeiro em termos de mortalidade. E, como sabem, houve avanços em termos de terapêutica de cancro do pulmão, com uma autêntica revolução, quer com a imunoterapia, quer com a terapêutica-alvo, e com um impacto muito positivo na sobrevivência, mas o que é certo é que quando vamos analisar os estadios, vimos que o estadio 4, a sobrevivência aos 5 anos é inferior a 5%. Portanto, há que trabalhar, há que diminuir estes números. E, portanto, o que fazer? Já falamos aqui de rastreio e toda a gente sabe que o rastreio é fundamental. Mas falamos aqui o que é que fazemos primeiro? Reduzir o risco. E o tabagismo, como sabem, é o principal fator de risco de cancro do pulmão. Como atuar? A prevenção primária, de modo a evitar a iniciação, e realçou-se o papel a nível das escolas, para que os nossos adolescentes não iniciem os hábitos tabágicos nas escolas, e agora cada vez mais com o aumento da indústria tabaqueira com os novos produtos, em que vemos em todos os centros comerciais uma banca a vender uns produtos que são muito apelativos, principalmente para a camada jovem, portanto com aqueles formatos do IQOS e que são realmente muito cativantes, que tem um aspecto
é cool. Isto faz lembrar, há uns anos, com a emancipação da mulher, que era muito fino fumar. E agora também a indústria tabaqueira tentou arranjar aqui uma maneira de vender o tabaco que não faz mal, entre aspas, e de incentivar o consumo, principalmente nas camadas mais jovens. E realmente isso está a passar-se em Portugal, e nós continuamos com os braços cruzados. Não se tem feito muito, e aí concordo com o professor António Moraes, quando diz que realmente nós temos de trabalhar mais, e temos, nós como comunidade médica e também a nível da comunicação social e dos nossos gestores políticos, para pôr aqui um bocadinho não, uma mão nesta promoção e neste incentivo ao consumo do tabaco. E, portanto, acho que aqui é extremamente importante a nossa envolvência. E também a nossa envolvência também é fundamental nas consultas de cessação tabágica, no apoio às consultas de cessação, portanto, ao incentivo a mais consultas, nomeadamente a nível dos cuidados de saúde primários, porque, como sabemos, as consultas a nível hospitalar têm uma grande lista de espera. Portanto, quer a prevenção primária, a nível da iniciação, quer depois o tratamento. E, portanto, estas medidas, obviamente, que vão ter aqui um impacto na mortalidade. O rastreio, eu não me vou alongar, porque a professora Gabriela já fez aqui uma exposição brilhante sobre o rastreio. O que sabemos é que Portugal, mas continua a pergunta, que é Portugal para quando o rastreio? Portanto, será um futuro. E foi com base nisto que nós, com o Serviço de Pneumologia do IPO de Coimbra, e em parceria nomeadamente com a AstraZeneca, resolvemos tentar mudar um bocadinho este paradigma dos doentes chegarmos em estadios muito avançados e com uma alta taxa de mortalidade. E então fomos envolver os cuidados de saúde primários, porque eu acho que o envolvimento dos cuidados de saúde primários é fundamental, e fomos perceber quais eram as necessidades deles para que nos enviassem os doentes o mais precocemente possível. Então, percebemos que uma das lacunas era a formação, e então iniciámos formação na área do cancro do pulmão, com especial enfoque para os fatores de risco, para os sintomas, para interpretação de ataque, que é fundamental. Eles têm muitas dúvidas e muitas vezes mandavam os doentes com um micronódulo específico, e, portanto, se eles perceberem como é que deve ser feita a abordagem, essa situação já, e como vocês vão ver mais à frente, já não se passa. Também a definição muito criteriosa em termos de critérios de referenciação, e até à data envolvemos cerca de 180, 190 médicos da região centro, portanto, neste programa. Ao mesmo tempo que este programa, este programa teve início em finais de 2018, e fizemos também um projeto piloto com 2 unidades de saúde de Coimbra, uma OSF e um SP, em que os doentes dessas unidades têm um canal direto, têm através de uma plataforma do Microsoft Teams, ou muitas vezes através do WhatsApp, têm um canal direto para referenciar os doentes com suspeita de cancro do pulmão em TAC para o Serviço de Pneumologia do IPO de Coimbra. E, portanto, perante estas 2 medidas que nós, e destes 2 projetos que iniciamos, fomos realmente medi-los, perceber se realmente são ou não eficazes. Os dados que eu tenho aqui são até 2023, faltam-me obviamente, deste ano que ainda estamos a colher, e por isso é que eu não os trouxe, mas realmente podemos concluir daqui o quê? Em que nós iniciamos o projeto em finais de 2018, e em 2018 nós tínhamos portanto, a referenciação dos doentes pelos cuidados de saúde primários era essencialmente em estadios 4. A seguir, quando nós iniciamos o programa, e tivemos uma redução dos estadios 4 de 20%. Portanto, aqui é estatisticamente muito significativo.
Por outro lado, nem sequer havia, portanto, os estadios precoces eram uma pequena parcela, começaram a enviar doentes em estadios muito mais precoces e com uma diminuição acentuada do estadio 4 e, ao mesmo tempo, com referenciações muito mais assertivas. Portanto, dentro a média de referenciação dos cuidados de saúde primário anda à volta de 200, 300 doentes por ano e em 2018 o número de cancros, portanto, o número de diagnóstico de cancro foi muito baixo, à volta de 5%, 10%. Todos os outros eram doentes que não tinham patologia benigna e, portanto, foram mal referenciados. A partir do momento que iniciamos o projeto, as referenciações começaram a ser muito mais assertivas. Vemos aqui, eu acho que isto tem aqui um ponteiro no meio, vemos aqui o ano da pandemia e o impacto da pandemia, que teve aqui um aumento do estadio 4 nas referenciações, mas mesmo assim inferior a 2018, e vemos já aqui em 2022 uma nova quebra do estadio 4 e com o aumento dos estadios precoces, e em 2023 também a tendência da diminuição do estadio 4 e o aumento dos estadios precoces. Portanto, percebemos que este programa está a funcionar. Se este programa está a funcionar, e tal e qual como a professora Gabriela disse, então, a nível hospitalar também tem que haver mudanças, porque se nós conseguimos, a nível da medicina geral e familiar, ter referenciações mais assertivas e em estadios mais precoces, então em nós, hospital, vamos ter imensas listas de espera, não vai funcionar. Portanto, com base nesta portaria sobre os tempos máximos de resposta garantida, que foi publicada em maio de 2017 e que está em vigor até à data, só mudou a parte da imunoterapia, com base nesta portaria que define os tempos máximos de resposta garantida, nós fizemos o nosso percurso clínico. Tentamos ser um bocadinho mais interventivos do que os tempos, com diminuição dos tempos menores do que o que está preconizado nesta portaria e, portanto, este é o nosso percurso clínico. Com este percurso clínico fizemos a implementação da Via Verde Cancro do Pulmão com metas bem definidas para o diagnóstico, estadiamento e tratamento. O que é que fizemos? Reunimos com todas as especialidades envolvidas no diagnóstico, no estadiamento e no tratamento e envolvemos a tutela, portanto, nomeadamente a nossa direção clínica. Após essa reunião, efetuou-se uma ata que foi assinada por todos com compromisso dos tempos de espera. Portanto, esses compromissos do tempo de espera e, além desses compromissos do tempo de espera, obviamente que nós temos uma plataforma para contabilização desses tempos de espera, porque é tudo muito bonito, podíamos ter feito a ata, mas depois se não vamos medir esses tempos de espera, ficamos obviamente na mesma. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós introduzimos os doentes que são referenciados nesta plataforma e conseguimos perceber qual o tempo de espera e se estamos ou não a cumprir. E, portanto, a Via Verde, qual é o objetivo? É o que nós contratualizamos com todas as especialidades envolvidas e com a tutela, PET e cintigrama ósseo, cerca de 15 dias, TAC crânioencefálico ressonância, 8 dias, exames endoscópicos respiratórios, 10 dias, biópsias guiadas por TAC, 15 dias, exames de anatomia e biologia molecular, 15 dias. Portanto, além daquela plataforma que nós contabilizamos dos tempos de espera, também, a nível hospitalar, temos as auditorias ao tempo de espera, para percebermos se realmente estamos ou não a cumprir. E estas auditorias são feitas com caráter trimestral para percebermos onde é que estamos a falhar. E, portanto, até à data posso dizer que isto nem sempre corre bem. Obviamente que estes tempos que temos aqui, de uma maneira geral, estamos a cumpri-los, com exceção na altura das férias. Portanto, agosto e dezembro são sempre os meses em que nós não conseguimos cumprir este objetivo que nos propusemos. De uma maneira geral, cumprimos. Quando não cumprimos, o que fazemos? Reunimos novamente com as pessoas e mostramos, quer a auditoria, quer a plataforma, dizer nós falhamos aqui, falhamos ali, o que é que vamos fazer? Portanto, e só após esta conversa, esta interligação, esta reunião multidisciplinar, é que conseguimos ter uma Via Verde e esta Via Verde ter futuro. Portanto, qual o futuro da Via Verde? É manter esta ligação com os cuidados de saúde primários, é manter a plataforma de contabilização dos tempos de espera,
é manter a PET nos 15 dias, a TAC nos 8 dias e os restantes exames, como eu já disse, para um diagnóstico precoce e uma diminuição da mortalidade. Portanto, concluindo e não atendendo que o tempo já vai longo, o que é que nós pretendemos, e concluindo, é o aumento do número de referenciações por parte dos cuidados de saúde primários, referenciações mais assertivas e em estadios mais precoces, manutenção do projeto Via Verde com metas de diagnóstico, estadiamento e tratamento dos doentes portadores de cancro do pulmão, compromisso entre pares para cumprimento das metas e compromisso por parte da tutela, nomeadamente a direção clínica, para facilitação do processo, porque sem isso nós não conseguimos fazer. Portanto, isto é a nossa proposta, é um trabalho que nós temos desenvolvido ao longo destes anos no IPO de Coimbra, e o nosso grande objetivo é realmente o diagnóstico precoce e a diminuição da taxa de mortalidade, pelo menos enquanto não temos um programa de rastreio. Portanto, obviamente que aqui é muito importante a envolvência de todas as pessoas para que o projeto vá a bom porto. E era isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigada.